Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer o vídeo tão esperado, o vídeo que eu comentei com vocês no blog, que é sobre a minha cirurgia. Eu vou contar tudo pra vocês, desde o início. Eu não sei se eu vou repartir esse vídeo em dois, se ficar muito longo, provavelmente eu vou repartir pra não ficar tão cansativo assim. Então, bom, eu vou tentar falar tudo. Se ficar alguma coisinha, se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que, se precisar, eu faço um novo vídeo respondendo só as dúvidas que ficaram, tá? Mas a minha intenção realmente é esclarecer tudo pra vocês, da mesma forma que eu, quando pensei em fazer, eu fucei muito em experiências e meninas que tivessem feito. Claro que nada melhor como tirar dúvida com um médico, mas é bom a gente ter experiências de gente, de pessoas próximas, né? E pra mim vocês são próximas, então eu acho que ajudaria vocês também, eu passando toda a minha experiência. Então eu espero que vocês gostem, espero que tirem a dúvida da maioria de vocês ou de todas vocês, tá bom? Eu vou começar pelo motivo que eu comecei a fazer, por que eu quis fazer. Óbvio, por que eu quis fazer. Por que a gente coloca prótese de silicone? Porque não tá satisfeito com o que a gente tem, né? Então assim, eu sempre tive vontade de fazer, desde os 15 anos de idade eu tive vontade de colocar silicone, mas antes era uma coisa, eu era muito nova. Então eu falei, quando eu tiver 18 eu vou fazer. Aí eu fiz 18. Quando eu tiver 20 eu vou fazer. Porque, gente, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de injeção, eu tenho medo. Então, eu não sei como é que eu fiz tatuagem, porque mexer com agulha, mexer com essas coisas pra mim é uma coisa muito absurda, assim, eu tenho muito medo. Então, aí quando eu fiz 20, com 25 eu faço. Não deu pra escapar. Aí 25 eu falei, não, agora é a hora, porque depois vem filho, tu tem... Ou eu teria que esperar depois de aumentar, depois de ter os filhos, ou eu faria antes, bem antes, né? Então eu resolvi fazer bem antes, porque depois os valores mudam um pouco, daí a gente gasta em casa com filhos e até se organizar de novo pra fazer demora mais um pouquinho. Enfim, eu resolvi fazer agora. Mas eu resolvi fazer, mas não pensando muito no assunto, porque realmente mexer com esse assunto me dava muito frio na barriga e muito nervoso, eu ficava muito nervosa. Então eu não pesquisei na internet, no começo, né, sobre tamanho, sobre médico, não pesquisei. A minha irmã tinha feito, ela é mais nova que eu e teve coragem de fazer antes. E ela tinha feito com um médico, um doutor... Eu não sei se acho que é chato, não sei se é chato citar nomes aqui no vídeo, mas foi o Dr. Carlos. Se alguém quiser o nome inteiro dele, os dados dele, onde ele fica, com Curitiba, eu passo os dados dele tudo certinho, tá? Gente, meu cabelo tá tão zoado, mas não é esse o assunto do vídeo, mas tá zoado, tá difícil. Mas o nome dele é Dr. Carlos, então minha irmã tinha feito com ele e adorou o atendimento, adorou tudo, então ela fez em janeiro do ano passado. Eu demorei um ano, né, pensando no assunto. Aliás, eu tô pensando desde os 15, mas eu achava que era uma coisa muito difícil, assim, a recuperação ia ser muito difícil, eu achei que ia ser muito sofrido. Depois que eu vi que não foi, pelo menos com ela não foi, eu falei, não é tão ruim assim, né? Então eu sempre tive vontade de fazer, acho que agora é a hora de fazer. Fiquei me enrolando. Resumindo, marquei a consulta para dia 25 de janeiro agora. E fui, né? Fui já com medo, já de falar com o médico eu já tava com medo. Na verdade, ano passado eu tinha marcado uma em julho, se eu não me engano. Eu tinha marcado uma com um outro médico, mas eu não vou falar o nome dele. Mas eu não esperei confiança, eu achei que pra ele era tudo muito simples, tudo muito... não, quiser fazer pra sexta-feira que vem, já dá pra fazer, sabe? Eu falei, não, eu tô fazendo um curso agora, eu não posso. Mas não tem problema. Gente, claro que tem, você tem que parar, você precisa de um tempo em casa de repouso. Então eu senti que ele não tava preocupado comigo, sabe? Então, não, deixa quieto. Aí, isso demorei mais uns 6, 7 meses pra marcar de novo. Marquei pra dia 25 de janeiro agora. E eu não tinha visto dinheiro, não tinha visto nada. Eu juntava assim, e daí gastava, daí juntava de novo. E tava meio aquela bagunça. E eu não queria focar muito nisso, realmente, pelo medo. Porque pra mim era um pavor isso. Eu tinha muita vontade de fazer, mas eu também tinha muito medo. Então eu fui com o Danilo me acompanhou em tudo. Ele foi comigo. Aí chegando lá, conversei com ele e tal. Ele me inspirou confiança, ele disse que o que tem de ruim e o que tem de bom, disse que me sugeriu um tamanho pela minha altura, pelo meu porte e tal. Ele falou que pra mim ficava entre 350 e 375.
que era o que ficava legal. Aí eu optei por 350, porque 375 ia ficar muito grande, eu não queria uma coisa exagerada, eu queria uma coisa mais... Eu não queria fugir muito do meu biotipo, não queria, né, exagerar muito, chamar tanta atenção. Então eu falei, 350 já é legal. Aí ele sugeriu colocar por baixo do músculo, mas nossa, eu já tava com medo de colocar por cima, que por baixo é mais complicado, a recuperação é mais lenta e dói mais. Então eu quero poupar tudo que eu puder, né? Eu fiz por cima, optei por fazer por cima do músculo, que se chama subglandular. E... enfim, aí tá. Conversei com ele, a gente definiu mais ou menos o tamanho, mas não ficou certo. Ele foi pro financeiro, me passaram preço. Muitas meninas me perguntaram preço, mas eu vou falar uma base mais ou menos pra vocês, porque tem exame, tem tudo, então ficou em torno de quase 7 mil reais. Eu não achei caro perto do que eu já tinha visto por aí, então ficou quase 7 mil reais contando com o exame e tudo, tá? Exame, internação, a prótese e tudo. E as condições de pagamento geralmente não são tão acessíveis, né? Eles não dão tantas condições. Eu tive um desconto, o meu deu 7 mil porque eu fiz à vista, então acabou dando 6 e pouquinho, porque eu fiz pagamento à vista, então eu tive um desconto. Mas a prazo, acho que tava em quase 7, uma coisa assim, tá? Mas eles parcelam, sim, eles têm, parcelam em cheque, parcelam... depende muito da clínica, depende muito do lugar que você for, tá? Então, bom, o valor ficou em torno disso, quase 7 mil, e tá. E daí tá, vi o valor e tal, falei, não, então vamos pensar no assunto, né? Isso era já final de janeiro. Aí eu deixei já pré-marcado pro dia 28 de fevereiro, já sabendo que não ia acontecer, porque eu ainda não tava preparada na cabeça pra fazer isso. E eu tava, então, deixa marcado então, pro dia 28 de fevereiro. Aí tá. Saí de lá e não pensei mais no assunto, demorei umas 2 semanas não, eu vou fazer mesmo, né, pra pensar. Por isso que eu nem fui conversando com vocês sobre isso, porque o certo talvez seria chegar, pedir opinião, pedir quem já fez, mas eu tava tão nervosa, eu não queria conversar sobre o assunto, porque isso estava me deixando nervosa. Então, e como eu não tinha decidido ainda, eu fiquei quieta. Aí tá, ele pediu os exames, aí eu demorei 2 semanas mais ou menos, 1 semana e meia, e marquei os exames. O meu maior medo era o exame de sangue. Gente, eu tenho que ter 25 anos na cara. E eu nunca tinha feito exame de sangue por medo, sabe? Porque eu nunca tinha me dado nada até então, nunca precisei fazer. E também não fiz por precaução, pra fazer um check-up também nunca fiz, tá? Nunca fiz exame de sangue por cagaço da agulha. Aí tá, chegando lá, o Danilo foi comigo de novo, o Danilo é meu noivo, foi comigo de novo, tirou sarro, porque eu tava branca lá na clínica antes de ser chamada. Aí, só que a mulher viu que eu tava com muito medo, ela viu que eu tava muito aflita com essa história de tirar sangue. E ela foi muito delicada, eu nem senti quase a mão dela. Gente, sério, eu passei vergonha até, porque eu tava achando que ia ser, meu Deus do céu, eu ia sofrer muito no fim. Não foi ridículo, não doeu, sabe? Eu senti nem a picadinha eu senti mexer no meu braço, sabe? E daí ela tirou os 4 vidrinhos lá e tal. Aí o resultado já saiu no dia seguinte, tava tudo certo. Aí eu fiz no mesmo dia eu já fiz a mamografia não, ultrassonografia, né? E que é o diagnóstico por imagem. E fiz o de coração. Um ficou pronto na hora, ela tirou já na hora pra mim. O do ultrassonografia ficaria pronto no dia seguinte e o de sangue também ficaria pronto no dia seguinte. Eu retornei no médico pra mostrar pra ele, pra falar que tava tudo certo e tal, ele viu. Aí ficamos acertando o tamanho entre... Eu tinha uma diferença de tamanho entre uma mama e outra, então ele falou pra colocar 325 e na outra 350, uma diferença bem até grandinha. Aí tá, eu falei, tudo bem. Daí ele falou, então, mas eu vou ver primeiro se vai ficar folgadinho, se não vai esticar muito a pele. Então, tipo, eu confiei nele, sabe? Ele falou, eu não vou colocar muito pra ficar exagerado, pra tua pele esticar muito, pra você correr mais risco ainda de ter estrias e tal. Mas também não vou colocar uma coisa que não dê muita diferença. Então, eu deixei nas mãos dele, sabe?
Então eu falei, então o doutor vê o que fica melhor, que eu quero entre 300, ficou entre 300 e 350. Então ele poderia colocar 300, 325 e 325, 350. Mais do que isso eu não queria também, ia ficar demais. Então ficou entre esses três tamanhos aí. Aí tá, eu fui, aí deixei quieto, deixei por conta dele, não pensei mais em tamanho, não fiquei... Vi algumas fotos, mas não tem... Gente, não tem como se basear em fotos de outras pessoas. Não existe possibilidade de se basear, porque cada pessoa tem um corpo, cada pessoa já tem um tamanho já. Então você soma com o tamanho da prótese. Então, eu vou colocar 350 pra ficar igual fulano. Não vai ficar, não vai. Tem gente que tem o tórax mais separado, tem gente que tem mais o peito já mais junto. Gente, não tem como se basear, tá? Vai ter uma leve ideia, mas não vai ter a real ideia de como vai ficar. Então eu vi algumas fotos, mas parei porque só confunde mais a nossa cabeça. Então o correto mesmo é ir pelo médico, é ir confiar nele. Tudo certo, decidi com ele, mostrei os exames, marquei a consulta com o anestesista, que seria lá na clínica, no hospital, onde seria feita cirurgia. Eu fiz no Hospital da Plástica cirurgia. Então, aí tá. Só de entrar lá no Hospital da Plástica, só de entrar na porta e saber que ali seria feita cirurgia já me deu... Gente, eu fiquei muito gelada. Eu realmente estava com muito medo. E aí, fiz a consulta com o anestesista, ele até perguntou, eita, muito ansiosa? Eu falei, nossa, ansiosa não é ansiosa, eu tô me cagando, eu tô com muito medo, eu falei pra ele. Ele até achou engraçado, mas... É claro que é normal a gente ter um medinho, mas, né, eu tava exageradamente com medo. Mas tá, daí ele falou um pouquinho que vai ser tranquilo, que a anestesia não ia ser geral, né, porque seria por cima do músculo, então não tinha necessidade de uma anestesia geral, seria anestesia só no local e a sedação. Aí tava tudo certo, o Danilo ia ficar comigo lá no hospital, ia me levar e tal. Eu já tava tranquila porque ele ia estar comigo, né. Aí ele tava numa seleção, numa seletiva pra um cargo lá pro emprego e ligaram pra ele fazer os exames no dia que seria uma cirurgia e aproximadamente no mesmo horário. A minha cirurgia estava marcada para as 2 da tarde e o exame dele era às 2h30 por aí, só que eu teria que estar internada já, eu teria que dar entrada no hospital a 1 hora, então não tinha como ele me levar porque era longe uma coisa da outra. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Não vou ter ele ali perto, né? Fiquei louca, fiquei desesperada. Mas aí liguei pra minha melhor amiga, mandei uma mensagem pra ela, falei, ela já sabia tudo que eu ia fazer. Falei pra ela, viu, você pode ficar lá comigo, lá, tá aqui, dela, claro. Aí já me tranquilizou de novo. Ela já ia lá pra casa no dia antes, então ela ficou dormindo lá. O que foi muito bom, porque eu não pensei quase em cirurgia. Então ela tava ali, eu me distraí com ela e eu não pensei, tanto que eu só fui arrumar roupa, tudo no dia, pro hospital, tudo, no dia seguinte de manhã. Então eu evitei pensar em tudo isso, eu não arrumei nada de noite, eu evitei ficar pensando. Então a segurança no médico é fundamental, tá? Quando eu falei com ele no dia da consulta, eu tava ansiosa antes, depois eu falei e fiquei mais tranquila. Claro que antes da cirurgia a gente fica nervosa, óbvio. Mas aí, conversando com ele tudo, ele deixa a gente mais tranquila. Se o médico não te dá confiança, você vai fugir pra onde? Quem que vai te deixar mais tranquila? Entendeu? Então é ele que vai fazer. Então é o médico que vai ter que ser de confiança. Então vamos atrás de referências. Isso é muito, muito, muito importante também. E é claro que o intuito desse vídeo não é incentivar ninguém a fazer a cirurgia, tanto que não é uma coisa simples, toda cirurgia tem seus riscos, mas eu tô incentivando quem teve muita vontade de fazer, mas não faz por medo, alguma coisa assim, como eu era antes. Então, se for medo da cirurgia, medo do pós, se joga, porque isso realmente me surpreendeu, tá? Positivamente. Então, eu encerro esse vídeo, essa parte desse vídeo. Então, quem quiser saber como foi a cirurgia, como foi a recuperação, como está sendo a recuperação, porque eu tô com 12 dias de operada agora. Então, é só passar para outro vídeo que se não tiver... Se eu não postar hoje, eu posto amanhã cedinho, tá? Então, aguardem que logo sai a segunda parte. Então, beijo.